Glória a Deus, graça e paz no nosso Senhor Jesus Cristo para todos que estão aqui nessa noite. Pastor André, é uma alegria muito grande estar aqui presente nesta reunião. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho, pela confiança. Eu, na realidade, estou frequentando essa igreja há 2 anos, né? É praticamente um ano, né? Uns 10 meses que nos tornamos membros dessa igreja, e nós temos sido assim muito abençoados nessa igreja. Uma igreja de Deus, pastor Aguiar, pastor Flávio, pastor André, toda essa equipe maravilhosa, cuidando de vidas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus pela oportunidade, e louvo a Deus pela vida de vocês, homens de honra, né? Homens de honra. Eu quero parabenizar quem escolheu esse nome, e de fato nós que servimos ao Deus Todo-Poderoso somos de honra. Como aquele louvor diz, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Você pode dizer isso? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Quero ler, quero ler apenas esse versículo e compartilhar com esses homens de honra aquilo que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Quero acionar aqui, pastor André, o cronômetro. Então vamos lá, queridos. João 17:15, uma palavra muito bendita, muito abençoada, que diz assim. Você achou? Diga amém. Então vamos lá. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 17. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Feche os seus olhos, querido Pai. Eu te louvo, te agradeço por esse momento tão especial. Tamanha é a responsabilidade de trazer a tua palavra aos nossos corações. Continuamos te dando liberdade neste lugar, ó Espírito Santo, porque nós sentimos que tu estás aqui. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Por favor, querido, tome o seu assento. Eu quero trazer nessa noite uma rápida palavra aos irmãos, baseado no tema paz no mundo turbulento. Como disse o pastor André, eu trabalho com comércio exterior há mais de 35 anos. Comecei muito jovem a minha carreira, viajo por vários países desse mundo. Nos últimos 7 anos tenho viajado muito por Oriente Médio, onde a gente vê que ali não tem paz mesmo, né? E nós temos presenciado nos momentos atuais problemas surgidos aqui na América Latina, onde nós temos visto a convulsão social, os problemas sociais causados, por exemplo, no Chile, que é um dos países que mais cresce na América Latina, uma das referências aqui na América Latina e a nível mundial. No entanto, eles estão vivendo um verdadeiro caos social. Nós vemos a Bolívia, vemos agora a Argentina, nosso próprio Brasil, que se não fora eu e você orando por essa nação, nós estaremos numa situação mais difícil ainda. Mas é como o nosso irmão orou e disse, o Brasil é do Senhor Jesus. Nós somos referências. Fato é, amados, que nós vivemos num mundo turbulento. Nós vivemos num caos. Eu tenho tido a oportunidade de viajar, como disse, por vários países. Conversando com o pastor André, cheguei recentemente de uma viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos. Irmãos, imagina uma cidade terrível, mergulhada no pecado, o caos espiritual. Ali você tem financeiramente uma cidade próspera, né? Um país próspero, mas espiritualmente estão mergulhados no caos. Então nós entendemos que o mundo está no meio do caos. Nós vemos, amados, na história de Jesus Cristo, que nós lemos e conhecemos muito bem, Jesus viveu no meio do caos, mas o caos não viveu em Jesus. Você, meu amado, que está aqui nessa noite, você vive no meio do caos,
mas o caos não pode viver dentro de você. Aleluia! Nós servimos um Deus que faz a diferença, e esse Deus nos deixou o seu Filho amado como exemplo, para que nós pudéssemos viver essa paz interior. E Jesus, lendo os evangelhos, onde vemos a história dele, nós vemos que ele viveu ali um total caos, interior, exterior. Naquela época vivia-se um caos tão grande, mas esse caos não vivia dentro dele. E esse versículo que nós lemos foi uma oração que Jesus fez aos seus discípulos, rogando ao Pai para que não os tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. Meu querido, você que veio aqui nesta noite, Deus tem um plano para falar contigo nessa noite. Você que tem dito que quer fugir dessa luta, dessa dificuldade, não tem como fugir, nós temos que enfrentar. Mas quando Jesus está conosco, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá força para a gente superar as dificuldades. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Claro que você crê, meu amado. Estar aqui 6:30 da tarde, uma grande metrópole como essa, saiu ali do teu habitat e veio até aqui, é sinal que você tem fé em Jesus Cristo. É sinal que você crê que Ele é o teu guia, o teu Senhor. E por maior que seja a turbulência do mundo, você sabe que Jesus está com você. Porque quando Jesus orava pelos seus discípulos, rogava ao Pai dizendo: não os tire do mundo, mas os livre do mal. Oh, aleluia! Deus tem te livrado do mal, meu querido. Quantas situações nessas estradas, quantas situações, na tua saúde, na tua convivência, Deus tem te guardado. Muitas vezes você não tem visto, mas Deus tem cumprido aquilo que Jesus pediu, e hoje Ele intercede por nós, através do Espírito Santo, dizendo: livre eles do mal. Glória a Deus. A presença de Deus está aqui, gente. A glória de Deus está sobre este lugar, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Nós vemos que Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Não há necessidade de você abrir a Bíblia. E lá nós começamos a relacionar amor, alegria e paz. Eu gosto muito disso aqui, pastor André. Gosto muito desse fruto do Espírito. Tenho preparado várias mensagens sobre esses temas. Amor, alegria e paz. Nós queremos falar um pouco sobre a paz. E eu pergunto para você nessa noite: você sente paz? Você está vivendo numa paz interior? A convulsão externa tem influenciado a tua vida? Nessa noite eu quero, através da palavra de Deus, dizer a você que nós temos estratégias e maneiras de vencer essa convulsão externa, mas o nosso interior está ali em Jesus Cristo. Nós enfrentamos muito estresse, irmão. Quem não é estressado? Eu amo pregar, falar a palavra de Deus, principalmente para os homens. Nós que somos homens, nós somos os provedores de nossa casa. E eu me recordo que quando mudei para a Americana, ali nos primeiros 5 anos, que a minha ideia, irmãos, era ir para a Americana para ficar muito rico. Porque como eu trabalho com comércio exterior, eu tenho contatos na China, na Índia, onde se compra tudo muito barato. E ali com o pastor Jabes Alencar trabalhei desde o ano de 89. Ajudamos ali na fundação da igreja. E depois eu disse: não quero mais ficar em São Paulo, é um caos, o trânsito e tudo mais. Fui para a Americana, mas com o propósito de abrir um armazém e começar a importar peças e ficar muito rico. Totalmente fora de foco. E ali Deus, depois de 2 anos, Ele me direciona para essa igreja, através do pastor Jabes, ali de São Paulo. E nós começamos uma igreja, e Deus começou a mudar o meu foco, começou a me abençoar, mas com um foco diferente, um foco em Jesus, porque a palavra diz que quando nós buscamos o reino dele, as outras coisas serão acrescentadas. Não fiquei rico, mas Deus manda a provisão necessária e a paz interior. E eu posso declarar aqui nessa noite, como Josué disse: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Até uma netinha que eu tenho lá de 2 aninhos, pastor, também serve a Deus. Se você está aqui nessa noite e não pode declarar isso, vamos entrar em guerra que Deus salvará os teus familiares. E você que está aqui pode declarar isso. Glorifique ao Senhor, porque a tua família tem o nome escrito no livro da vida. Aleluia! Enfrentamos muitos problemas, muitas dificuldades. As estatísticas focadas lá nos Estados Unidos,
apontam que os americanos consomem em torno de 15 toneladas por dia de tranquilizantes, de aspirina e tudo mais. Aqui no Brasil, principalmente os colegas que a gente tem, executivos que trabalham na minha área, eu trabalho em autopeças, tomam 10, 12 comprimidos por dia para poder conseguir enfrentar, o estresse, o desafio. Alguns deles usam drogas, cocaína, outros se embebedam no álcool. Agora eu, irmãos, eu não tomo medicamento. Meu medicamento é a palavra de Jesus Cristo. E Ele me dá a capacidade de administrar. Mas pastor, você não tem estresse? Tenho. Você não tem dificuldade? Tenho. Mas lá dentro, esse estresse externo não pode roubar a minha paz interior, porque Jesus Cristo é o centro da minha vida. Aleluia! Me recordo que há alguns anos eu e minha esposa fomos visitar o Irã. Um lugar terrível. Quando chegamos ali no aeroporto, sentimos as potestades do mal ali, nos intimidando espiritualmente. Não fomos ali como pastores, mas homens de negócios. E quando chego naquele hotel, entrego os nossos passaportes. Aí aquele recepcionista diz: o passaporte vai ficar conosco. Nós só devolvemos na saída. E ali bateu um temor, bateu um medo. Eu disse: não, isso não vai me dominar. Eu estou aqui num país terrivelmente islâmico, dominado por Satanás, mas o Senhor também está aqui cuidando de mim e guardando. E aí veio aquela paz, irmãos, e nós conseguimos cumprir aquela missão. Deus seja louvado. Nós vemos que também pelas estatísticas, há mais de 3.000 anos, o sábio Salomão escreveu lá em Provérbios 14:30 e diz: o ânimo sereno, o coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. É como nosso irmão leu aqui, como leitura oficial, Josué dizendo: esforça-te, faça a tua parte, que o Senhor Jesus já fez a parte dele na cruz. É por isso que Salomão diz aqui: o ânimo sereno, a coragem anima o coração. Deus seja louvado, a Deus seja dada a honra e a glória para todos sempre. A Bíblia, meu querido, ela fala sobre 3 tipos de paz: paz espiritual, paz emocional e paz nos relacionamentos. É interessante que nós que somos cristãos, nós temos que entender que a parte de Jesus já foi feita ali na cruz. Agora compete a nós tomarmos posse da vitória e da bênção. Então, quando nós falamos de paz espiritual, essa paz é fundamental, amados, que ela esteja em evidência nos nossos corações. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, a palavra diz assim: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, é fundamental para que você viva essa paz, ter paz de espírito, ter paz com Deus. Porque tem muitas pessoas que dizem: eu tenho paz com Deus, eu estou em paz com Deus. Mas Deus está em paz com você? Deus está feliz com as suas atitudes? Deus está se alegrando com o seu comportamento? Então, a palavra diz que nós já fomos justificados pela fé. E essa paz espiritual está à nossa disposição, porque Jesus nos entregou ali na cruz do Calvário. E se você está aqui nessa noite, meu amado, sem essa paz, aleluia, se Jesus entrega para você hoje essa paz, receba essa paz. Receba essa paz no teu coração, aleluia, louvado seja Deus. A segunda paz, eu ainda quero ler aqui em João 14:6, que diz assim: Jesus que disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmãos, é o Jesus de Nazaré, é o filho de José o carpinteiro, esse que é o caminho. Não é o Jesus dos espíritas, não é o Jesus da LBV, é o Jesus de Nazaré que eu e você cremos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É só Ele que nos dá essa paz de espírito. Não pense você que existem alternativas, não existem. Muitas vezes tenho oportunidade de falar para alguns colegas e falo sobre isso com veemência. Só Jesus é o caminho que leva para o céu. Mas o que te garante isso? A palavra de Deus. Fiz um curso bíblico ali na Unimep, eu e minha esposa, e ali aprendemos um pouco sobre Bíblia. A Bíblia tem 2 vertentes, meu amado. Tem o lado piedoso e o lado científico.
Se você olhar ela pelo lado científico, não prova nada, ou prova tudo. Mas nós temos que olhar para ela pelo lado piedoso, o lado da fé. Está escrito, eu creio. Está escrito, eu creio. É a palavra de Deus falando comigo e eu tenho que crer. Essa é a razão e o objetivo de ser um cristão. Muitas vezes erramos, pecamos, porque não consultamos o manual, a palavra de Deus. Mas quando nós consultamos, Deus tem sempre uma palavra para nós. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? Oh, louvado seja Deus! E nós vemos aqui a segunda paz é emocional. Essa pega, hein, gente? O apóstolo Paulo diz que nós temos o corpo, alma e espírito. Nós temos uma tríade que deveria andar uniforme. Mas muitas vezes nós vemos pessoas na nossa idade. O corpo é crescido. De repente, essa paz espiritual existe porque você é um cristão autêntico, verdadeiro. Mas a sua emoção continua criança. Ninguém pode encostar em você que você já... Olha, você não sabe quem eu era. Você não sabe de onde eu vim. Eu quero saber, meu querido. Eu sei que hoje você é filho do Deus vivo. Nós somos irmãos em Cristo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia! Mas nós temos que buscar um crescimento emocional. Colossenses capítulo 13, versículo 15, eu fiz questão de marcar aqui alguns versículos chaves, para que a gente pudesse usar a palavra como endosso a isso que nós estamos falando, igreja. Colossenses 3 e 15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Olha que maravilhoso, a qual também fostes chamados em um só corpo. Só esta paz, ela deve dominar o seu coração, ela deve arbitrar o seu coração, meu querido. Você não pode deixar a paz externa que vem de um psiquiatra, de um psicólogo, achar que é essa paz que vai resolver você. É a paz de Jesus Cristo. Muitas vezes, amados, muitos de nós esquecemos que temos um Deus que pode cuidar das nossas emoções. Nós estamos mais preocupados com o antipânico, o remédio tranquilizante, o remédio antipânico, o psicólogo. Isso tudo é bom, é necessário, está aí à nossa disposição, mas nós não podemos tornar-nos refém dessas coisas. Nós temos um Deus, e aqui a palavra diz que é a paz dele que deve arbitrar o seu coração. Satanás trabalha dia e noite na nossa mente, procurando roubar a nossa paz emocional. Porque se você não tiver paz emocional, o resto fica difícil, irmãos. Ainda hoje eu conversava com um colega e dizia a ele: poxa, mas você aparentemente está tão bem, pessoa tranquila. Olha, Eliseu, você nem imagina como eu sou por dentro. Eu sou igual um vulcão. Se encostar, puf. Deus quer nos fazer o contrário, irmãos. Isso não quer dizer que a gente não vai ter momentos de dificuldades. Uma cidade como essa, você sai ali no cruzamento, o direito é seu, de repente vem outro e te fecha. Aí você, obviamente, o velho homem vai querer tomar posse e controle. Você diga: Deus te abençoe. Não xingue, não fale palavras que Satanás vai usar para amaldiçoar você. Você pode até falar alto: Deus te abençoe, vai com Deus. E aquela maldição que viria sobre você, que vai para o inferno. Declare sobre aquela vida salvação e bênção. Você tem paz emocional. Busque alternativas, meu querido. Busque informações. Qual é o teu temperamento? Busque. Temos vários tipos de temperamento. E não queremos deixar que tudo fique só nas mãos de Deus. Mas eu quero chamar aqui a tua atenção, que é essa paz de Deus que deve arbitrar no teu coração. E vai te dar estratégia e inteligência para você buscar ajuda, buscar socorro, muitas vezes em certas orientações. Porque nós temos que conhecer quem somos. Muitas vezes nós homens pecamos porque muitas vezes não nos introvertemos, olhamos para dentro: como é que eu estou? Chega no espelho, meu irmão, olha bem para você e comece a conversar com você. Diga: Eliseu, por que todo esse descontrole? Por que você está agindo dessa forma? Deus está no controle. Por mais que você queira achar que o teu braço da carne vai resolver, não vai.
Às vezes é bom dialogar, parar um pouco para dialogar com a gente mesmo. Com certeza essa paz emocional vai crescer. Em terceiro lugar, paz nos relacionamentos. Aí que pega, meu irmão. Aí que pega. Eu te amo, meu irmão, mas eu não gosto de você. Muitas vezes dentro da igreja a gente encontra isso. Você vem aqui na calçada do José Paulino, o irmão aparece, ele se pula para o outro lado. Ou muitas vezes alguns colegas, como o nosso irmão ali, o jovem, deu testemunho da gestora dela. Você foi inteligente, querido, você utilizou as estratégias que Deus te deu. Mas quantas vezes amaldiçoamos os nossos superiores? Agimos de forma que Deus não se agrada. Temos dificuldades nos relacionamentos. Chegamos na igreja, queremos que Deus faça a obra. Ele não vai fazer. Essa parte cabe a nós, compete a nós. E a palavra também diz lá em Romanos 12:18, se for possível, ainda diz assim, se for possível, porque você que vai decidir, né? E ela continua dizendo, quando depender de vós, porque muitas vezes depende dos outros, né, irmão? Depende só de você. Ela continua dizendo, tendes paz com todos os homens. Irmãos, tem gente que só se mete em confusão. Eu sou vendedor, nasci vendedor, então para vender o seu peixe você tem que fazer a pessoa se sentir bem, ser agradável. Mas tem pessoas que fazem questão de ser desagradável. E muitas vezes chega na igreja, nós também vivemos uma época difícil na igreja, né, irmãos? As pessoas vão na igreja assistir um show, elas vão na igreja para receber. É diferente aqui, ó. Você veio aqui adorar a Deus. Nós estamos na igreja para entregar a nossa adoração. Eu cheguei de viagem no final de semana, vim no domingo à noite aqui, pastor André. Que maravilha, que mover, que unção, que palavra. Mas depende do meu desejo de entregar o meu culto a Deus. Orando a Deus e dizendo, Senhor, obrigado, porque eu fui e voltei em paz. Eu tenho como base o Salmo 121, eu faço sempre essa oração e digo, Senhor, o Senhor vai me levar em paz e vai me trazer, porque o Senhor promete através da tua palavra. Agora também, se eu lá naquela distância de 14 mil quilômetros, me envolvesse com aqueles pratos oferecidos por Satanás, na hora que eu entrasse naqueles ambientes, meu querido, o Espírito Santo entraria comigo? Não. Mas nós temos que trabalhar para ter paz uns com os outros. Um sorriso alegra o coração. Muitas vezes você olha para alguém que está carrancudo, cara fechado, você dá um sorriso e a coisa começa a mudar. Trabalhe a partir de hoje nos relacionamentos, principalmente dentro da tua casa. Você vai ver como Deus vai fazer a obra. Amém? Amém? Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Glória a Deus. Nós temos que compreender a paz de Deus. Veja o que Jesus prometeu lá em João 14:27, um versículo tão conhecido. Ele olhou para os discípulos, ele estava indo ali, estava por deixar os discípulos, eles estavam sem paz, estavam perturbados. Jesus vira para eles e diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E ele diz, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Sabe quem é que entregou essa paz para nós? Jesus Cristo. E a Bíblia relata em Isaías que ele é o príncipe da paz. Receba essa paz nessa noite, meu querido. Tome posse. Não deixe as circunstâncias roubar essa paz de você. E é interessante que quando Jesus menciona esta paz, ele estava num corpo humano. Ele sentia o que nós sentimos, irmãos. Fome, sede, medo, ansiedade, estresse. E nós vemos um relato na palavra que ali era um momento bem difícil. Mas ele menciona esta palavra um pouco antes de ir para a cruz. Oh, aleluia. Tenho certeza que o seu desafio, meu querido, a sua luta, a sua dificuldade não chega nem a milésima parte do que Jesus enfrentava nesse momento. Esse é o diferencial na vida de nós que servimos a Deus. Jesus, através da sua palavra, ele deixa esse ensinamento para nós e diz, a minha paz vos dou. Irmão, quando você crê nisso, você toma posse
as coisas começam a mudar. Sabe outra coisa também que as pessoas, muitas vezes, acabam não vivendo esse favor de Deus? Tive a oportunidade de dirigir a igreja lá por 18 anos. Começamos uma igreja, eu e minha família. E é interessante que ali foi um desafio muito grande. Depois a igreja cresceu. Hoje tem um pastor, nosso amigo, que continua trabalhando com a igreja lá. Temos 300 membros ali em Americana. E a gente via as pessoas: pastor, ora por mim porque eu estou indo para a Unimed, eu estou me sentindo mal. Quantas vezes sentimos uma dor de cabeça, um mal-estar, você já quer logo procurar um medicamento, você já quer logo ir para a Unimed, ir para o médico. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos que temos um socorro bem presente na hora da angústia. E eu tenho tido essas experiências. Eu gosto de falar de coisas que eu vivi. Quantas vezes vem uma enfermidade, aquilo vem para assolar. Ali eu olho e falo: olha, demônio da enfermidade, vai embora. Vai embora, porque Jesus Cristo me entregou a paz. Você não vai roubar a minha paz fora. Sabe, igual você fala para um cachorro sem dente: fora. E nós que temos, eu tenho origem assembleana e presbiteriana. Minha mãe era presbiteriana, meu pai é assembleano. Assembleano, você sabe que ele já é meio, né, dá aqueles gritos. Quando eu estou sozinho para não escandalizar ninguém, eu falo: fora! E vai embora, irmãos. Funciona. Se você chegou aqui nessa noite assim, declare isso, que você vai sair aqui sem esse mal em nome de Jesus, porque Jesus entregou para mim e para você essa paz. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A paz que Jesus dá é um presente, nós não podemos merecê-la, irmãos. Nós não podemos trabalhar e comprar essa paz, obtê-la psicologicamente, não. Nós simplesmente a aceitamos. Levante as suas mãos assim nessa noite e diga: eu aceito essa paz, Jesus. Diga: eu não mereço, mas eu creio que essa paz é para mim. Aleluia. Receba aí no seu coração, meu irmão, a paz que Jesus oferece. Oh, é diferente da paz do mundo. Não se relaciona com circunstâncias. A empresa que representa hoje para mim, a nossa empresa, 90% do faturamento, tem lá o fundador, que hoje está com 86 anos, é uma empresa chamada Shadec. Ela é líder de vendas no Brasil em bombas de óleo, bombas de água da linha automotiva. Nós vendemos para mais de 50 países. E o fundador é um homem que tem muito dinheiro. Ele vive na sua mansão ali no Alphaville, em São Paulo, mas não tem paz. O seu filho que assumiu a empresa, sua neta, dizia: vovô quer morrer. Mas como que pode um homem tão rico, tão poderoso querer morrer? Aí eu pensei comigo e disse assim: eu sou bem mais simples que ele, tem menos dinheiro, mas eu não quero morrer, eu quero viver. Eu sei que o dia que chegar a minha hora aqui, eu passarei da morte para a vida. É diferente, irmão. Igual eu vejo esse irmão tocando violão aqui, eu falei: que bênção, olha a alegria dele. Oh, que prazer. Imagina, meu irmão, você começa logo cedo lá já a incomodar a tua esposa. Não sei se ainda é vivo e tal. Fala: não, tem que ir para a reunião dos homens, com o meu violãozinho. Nosso irmão do teclado, uma tocatinha ali, né? Que bênção. O irmão do baixo, o instrumento que eu tocava um pouquinho era o baixo, viu? Eu amo, gosto, toquei muito na banda lá em São Paulo. Prazer, irmãos, alegria. Pastor André, esse homem eu conheço ele há poucos meses, parece que eu conheço ele há tantos anos. Eu estava almoçando o pastor Silas, a pastora Leonora ali de Americana, do Nazareno. Foi essa a razão que eu vim para cá, porque eu falei: o Nazareno eu já conheço. Se Americana é assim, Campinas deve ser igual, a doutrina e tudo. Porque o dia que eu orei 2 anos para Deus preparar alguém para ficar no meu lugar, Deus preparou um pastor que trabalhou comigo 13 anos ali. E aí eu falei: Senhor, e agora para onde eu vou? Não posso ir para a Americana, senão o povo vai vir atrás, eu não posso trabalhar a tua obra. Ele colocou no meu coração Nazareno de Campinas. E Deus, o primeiro dia que eu vim para cá, eu e minha família temos sido abençoada em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Por quê? Porque nós tomamos paz nessa posse que o Senhor oferece. Nos últimos 3.000 anos, querido, o mundo viveu apenas 286 anos de paz. Mas uma paz que o mundo diz que tem. Irmãos, eu creio que alguns de vocês já puderam ir para o Oriente Médio. Que lugar atormentado. Você vai para o Egito, são pessoas
encapetadas, desculpe a expressão assim tão vulgar, mas no sentido espiritual. São pessoas, se você acha que o trânsito de Campinas é caótico, vai para lá, vai no Irã, vai nesses países. Ali quando você vai para os Emirados Árabes ainda é um pouco melhor. Você fala Dubai, vai para aquele centro ali, é bom, mas sai do centro para você ver a realidade. Não tem paz aí fora, meu irmão. A paz é aquela que está à nossa disposição, que é Jesus Cristo. E quando você recebe essa paz, o Espírito Santo te dá estratégia e você consegue crescer. Porque eu sempre digo e declaro, principalmente num grupo de jovens, de pessoas que estão iniciando, eu digo, amados, aqui Deus tem diretores das multinacionais nessa cidade, aqui Deus tem empresários, aqui Deus tem doutores. Sabe por quê? Porque Deus nos levanta para ocupar as melhores posições na cidade, no país. É por isso, irmãos, que quando temos paz, corremos atrás, preparamos, estudamos, e quando chega a nossa vez, alguém diz, esse aqui, eu senti firmeza, eu confio nele, eu creio nele, porque ele tem demonstrado isso, e Deus te honra, louvado seja Deus. Oh, amado, o relógio aqui não para, pastor. E uma das coisas que eu admiro aqui é o horário. E eu queria falar ainda aqui sobre 5 chaves para adquirir a paz de Deus, mas não vai dar tempo. A primeira delas, obedeça ao princípio de Deus. Não adianta você querer essa paz sem fazer como o nosso querido ali. Como é seu nome, querido? Que leu aqui a palavra na abertura? Nelson, como o Nelson leu. Jesus disse a Josué, primeiro, esforça-te. Jesus não disse a Josué, fica aí deitadão, tranquilo, que vai dar tudo certo. Jesus falou, esforça-te. E nessa noite Ele usa a minha vida para te dizer, esforça-te. Haja ação. Sabia que a ação põe para correr a depressão? A síndrome de pânico que vem antes, né? A pessoa entra no estresse, na depressão, no estresse, no pânico e na depressão. Então Jesus diz, esforça-te. Quando nós nos esforçamos, nós crescemos espiritualmente. E lá Deus disse a Josué, esforça-te, tão somente obedeça aos meus mandamentos. E quando nós, amados, aceitamos o perdão de Deus, quando nós obedecemos os princípios de Deus, essa paz começa a fazer parte da nossa vida. Salmo 119, alguns versículos confirmam isso. Versículo 65, 67 e 66. E a segunda chave, aceite o perdão de Deus. Satanás, irmão, ele sempre vai dizer que você não foi perdoado. Eu tive o privilégio de nascer num berço cristão. Como eu disse, mamãe, bisneta de alemão, papai mineiro, mas eu nasci num berço de paz. Mas talvez tenha alguns de vós outros aqui que não nasceu nesse berço de paz. Então Satanás sempre vai dizer, você não é digno de estar aqui. Mas eu declaro na autoridade do Senhor Jesus e da direção da igreja que permite que eu tome posse desse altar. Você foi perdoado. Aleluia. O sangue de Jesus te purificou, se houve arrependimento no teu coração. E quando nós aceitamos o perdão de Deus, nós temos que viver dentro desse perdão. Miqueias 7,18 diz, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece das transgressões do restante da tua herança? Só Ele, irmãos. E a palavra diz que Ele esquece. Quando Satanás quiser trazer à tua mente aquilo do passado, você fala, se Deus não lembra, eu também não lembro mais. Tem hora que você também tem que agir assim. Então quando você obedece os princípios de Deus, aceita o perdão de Deus, o Senhor Deus se esquece de todos os seus pecados. O Senhor não retém a ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Servimos um Deus misericordioso, e essa é a razão de nós não sermos consumidos. Tome posse dessa misericórdia nessa noite, na sua vida, ó meu querido. E lá em 1 João capítulo 1 e 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, ô irmão, entra lá no secreto, fala com Deus. Dependendo do seu pecado, não vai falar na frente da tua mulher que vai dar problema, dos seus filhos.
Seus filhos olham para você e veem você como uma coluna. E às vezes fala, essa coluna ela está ruída. Mas vai na presença do Senhor e diga, Senhor, aqui está o que eu fiz, aquilo está o que eu pensei, aqui o que eu não fiz. E aqui a palavra nos dá endosso e diz que quando nós confessarmos a Ele, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo, perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, aleluia! Quantos podem dizer aleluia por isso? Você não precisa viver com essa acusação. O Senhor Jesus te limpa e te perdoa, porque é para isso que Ele te chamou e te salvou. Glória a Deus. Terceira chave, concentre-se na presença de Deus. Há um versículo muito comum e muito legal que a gente deve ter gravado na tábua do nosso coração. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quantas vezes, como diz a palavra, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Quantas vezes confiamos nos nossos diplomas, na nossa formação? Eu sou fera, eu manjo dessa área, eu sou bom. Não é não, querido. Se você chegou nessa posição, é porque Deus te colocou. E declare isso, diga, o meu Deus, agindo na minha vida, eu faço a diferença. Você pode, querido, sabe por quê? Porque Deus é contigo. Oh, varão valoroso, Deus é contigo, para te fortalecer, te ajudar, te abençoar. Oh, glória a Deus. Mas temos que concentrar nele. Ontem à noite eu estava assistindo o jogo da Ponte Preta, lá no canal, lá Premier. Eu sei que tem muitos torcedores, o pastor Aguiar é um deles, e eu fico feliz. Não torço para nenhum time preto e branco, mas na verdade, como vendedor, a gente torce para todos, né, pastor? Na hora de tem os verdes também aqui, que eu também admiro. Mas, irmãos, imagina se a tua concentração está ali. Complicado, né? A gente tem sim, é legal ir no estádio, ver o jogo, curtir com a camisa, saudavelmente, né? De forma saudável. Mas a nossa mente, a nossa concentração tem que estar em Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Esse salmo foi escrito quando o povo de Israel estava sendo acuado por Senaqueribe. Senaqueribe disse, vou matá-los agora. E aí o povo, Ezequias, ele foi escrito por Ezequias anos depois de Davi, e nesse período que o povo de Israel estava sendo acuado pelo exército da Síria. E Ezequias falou, vamos orar, vamos buscar a Deus. Um pouco antes do meio-dia, você conhece a história, Deus manda um anjo, que só naquele dia mais de 180 mil, né, pessoas foram dizimadas. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que é pregado nesta igreja. Levante a mão e diga glória a Deus, porque eu faço parte de uma igreja que prega a palavra da verdade. Oh, aleluia! Se você pode, dê um aplauso ao Senhor Jesus, a Ele a honra, a glória e o poder para todos sempre. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu vou encerrar aqui porque já passei 1 minuto, mas às 5, a quarta chave, confie nos propósitos de Deus. Deus tem propósito para você, querido. Você imaginava que hoje estava tocando esse teclado aqui, louvando de forma tão bonita? Talvez não. E se vocês são músicos lá atrás, vocês tocavam. Parece que foi ontem, né? Cantava no louvor. Deus tem propósito. Tudo que acontece com você é um propósito de Deus, viu, querido? Creia nisso. É a quarta chave. E a quinta, para encerrar, peça a Deus. Filipenses 4, 6 e 7. É maravilhoso. Não ande ansioso, fale com Deus, ore, com gratidão, com ação, súplica. A palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam porém conhecidas diante de Deus as vossas petições. Aqui diz diante de Deus, não diante de pessoas que às vezes a gente confessa de forma errada, mas diante de Deus, com gratidão. A paz que excede todo entendimento virá sobre a tua vida, virá sobre o teu coração. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a sua vida, pastor André, homem de Deus que tem lutado e dedicado a vida a esse ministério, a obra do Senhor. Eu louvo a Deus, porque o nosso Deus é fiel. Amém e amém, querido. Pastor André, por favor.